Olá, eu sou a Thelma, escritora e leitora, e estou numa fase de suspense. Adoro, antes de dormir, ler um bom suspense. Já falei de alguns aqui para vocês, mas hoje é dia de Shari LaPena, autora canadense, best-seller. Vou falar um pouquinho da carreira dela e de alguns dos seus romances. Mas antes, que tal você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo se você gostar, e tem as redes sociais, que os conteúdos são diferentes e eu espero que você goste. Shari LaPena. Sim, estou numa fase thriller. Eu li recentemente todos os livros em português da Cara Hunter, que faz aquele policial raiz. Tem vídeo aqui no canal falando com mais detalhes dessa autora e dos livros dela. Eu também desenvolvi uma pequena obsessão pela Sarah Penner, que é uma estreante americana. Ela puxa mais para o romance histórico, mas tem essa pegada suspense que eu adoro. E o momento agora é o da Shari LaPena, a autora canadense, que é 10 anos mais velha que eu, ela tem 64 anos, e faz o thriller doméstico. Mas espera aí, vamos falar um pouquinho mais dela antes de entrar na característica do suspense que ela faz tão bem. Ela é best-seller. Ela não começou como escritora. Isso também é interessante nesse grupo de autoras que vem de uma outra carreira e faz essa mudança numa idade mais madura e é super bem sucedida. Torço para que eu seja assim nessa minha mudança de carreira, de nutricionista para escritora. Mas a Shari, ela começou como advogada e professora de inglês. E foi por volta, eu acredito, de 2016, eu queria tentar precisar essa data, mas em 2016 ela já lança o primeiro grande sucesso dela. Então foi aí em 2010, 2016 que ela começa essa mudança de carreira. Ela lança o livro O Casal que Mora ao Lado e faz muito sucesso. É finalista de alguns prêmios, vai para a lista dos mais vendidos, essas do New York Times, nesse padrão aí de sucesso. O que eu posso dizer nesse momento, olhando, ela tem um blog, um site bem estruturado, é que ela já atingiu os 4 milhões de livros vendidos no mundo. É um best-seller internacional. Está presente em 40 países. E isso é incrível. Para essa pessoa que fez essa transição de carreira numa fase mais madura, que consegue evoluir de ser uma professora de inglês, de ser advogada para escritora. E aí a gente entende muito os livros dela, porque tem essa pegada advogada. Ela tem o background que consegue fazer essa ambientação, as colocações bem próprias de uma advogada. Ela é famosa pelo thriller doméstico. Tem escritores que falam que ela faz a paranoia suburbana como ninguém. O que é isso? Essa paranoia de você imaginar o que está acontecendo na casa ao lado, com seu vizinho. Ou melhor, nas palavras dela, vi uma entrevista no Insta dela falando que o que ela gosta é de retratar pessoas normais, ordinary people, que têm vidas normais, vidas comuns como a nossa. E essas pessoas têm segredos, escondem segredos, e de repente na casa ao lado acontece um assassinato e a polícia vai investigar e começa a se meter na vida de todos ao redor para conseguir dados nessa investigação, para descobrir quem são os assassinos ou quem é o assassino. E você vê as suas mentiras ou aquilo que você gostaria de esconder dos demais sendo revelada, ou esse risco de que o que você está escondendo seja posto em público, que a polícia saiba. E aí, essa situação de estresse que essas pessoas normais, que têm suas mentirinhas e coisas para acobertar,
essa situação de estresse que elas são colocadas e podem ir para caminhos esquisitos, extremos. Então são essas as situações, esse thriller doméstico que ela explora nos livros dela. Então, a gente já sabe que em 2016 ela lançou O Casal que Mora ao Lado, que eu acabei de comprar. Eu tenho lido, como eu não faço exatamente de forma sistemática, eu quero conhecer aquele autor. Eu vejo normalmente vídeos no YouTube ou nas outras redes sociais e as indicações de quem leu é o que me motiva. Então eu tenho as minhas prediletas, ouço quando elas falam, gostei desse, eu já compro. Foi exatamente assim com todas essas autoras que eu citei aqui no começo do vídeo. Não foi diferente para Shari Lapena. Fiquei sabendo de um outro livro dela, que é Alguém que Você Conhece. Isso faz pouco tempo. Comprei o e-book e comecei a ler. Quando eu comecei, você não consegue parar de ler. Essa é a característica dessas autoras que eu tenho citado aqui de suspense. São livros que você vai da primeira à última página, você leva o livro com você ou o seu Kindle para todos os lugares para continuar lendo. Seja na fila que você está esperando para comprar o pão, seja em qualquer momento, você puxa o seu livrinho porque você tá louco para saber o que vai acontecer naquela história. E Alguém que Você Conhece tá bem nesse contexto que eu expliquei, de um subúrbio que eu suponho seja americano, ela não deixa isso claro. Esse que eu tô lendo agora, eu já chego lá, mas ela deixa claro. Nesse anterior, não. Para mim, pelo menos, não ficou claro se era exatamente nos Estados Unidos, mas pelas características eu diria que sim. É um subúrbio onde as pessoas vivem bem, é uma classe média sem problemas aparentes, que de repente se vê com um caso de assassinato na redondeza. E isso vai fazer os segredos de cada um, e todo mundo tem segredos, serem revelados, ou essas pessoas vão ficar pressionadas com medo de que isso seja revelado, e aí a trama vai ganhando esse dinamismo. A escrita dela é muito fluida, muito direta, então você vai muito rápido, sempre narrado em terceira pessoa. Ela faz algumas exceções, ela narra em primeira pessoa algumas situações, principalmente nesse Alguém que Você Conhece. Eu acho que o prólogo, ou o primeiro capítulo, acho que era o prólogo, é em primeira pessoa e é o assassinato acontecendo. Depois você volta para a terceira e só vai retornar à primeira pessoa quando é o assassino que tá falando, mas isso é lá no final do livro. Não tem um spoiler aqui importante, tá? E até porque você vai descobrir, ele não se intitula, ele não se autodenomina, sou o assassino, meu nome é tal. Não, você vai percebendo que é o assassino que fala, que tá descrevendo geralmente a cena do crime. E esse livro foi muito surpreendente, eu achei bem legal, porque te coloca nesse ambiente doméstico, nesse ambiente, essa vizinhança tão calma, pacata, onde aparentemente ninguém tem problemas e de repente tudo começa a acontecer. Eu acho interessante porque a vida é meio que assim. Não que a gente encontre casos de assassinato, não é isso, mas todo mundo tem problemas. Todo mundo tem, não digo que todo mundo tem mentiras, coisas que precisa esconder, não é exatamente isso, mas a vida das pessoas tem suas turbulências, tem suas dificuldades. A gente geralmente olha e imagina que, olha como aquela pessoa é feliz, ela mora numa casa linda, ela tem uma vida maravilhosa, os filhos são lindos, o marido é incrível. Você acha, olhar de fora alguma coisa é sempre superficial. E ela, com essa criação de thrillers nesse contexto, te mostra um pouco que somos todos iguais, todos sujeitos a falhas, todos sujeitos a fazer coisas que a gente não se orgulha, que a gente preferia esconder de todo mundo. É um pouco isso, um pouco da natureza humana, que por fora é muito brilhante e bonita, mas por dentro tem suas sombras.
e ela faz com que essas sombras, sob pressão, saiam nesse mundão. Então, alguém que você conhece, é bem isso. Aquelas pessoas que você conhece da sua vizinhança, que você julgava tão perfeitinhas, tem também suas falhas. Num thriller, isso é um pouquinho mais grave, porque uma delas, na verdade, alguém que você conhece, uma delas cometeu um crime. E é isso que você vai ser levado a descobrir. É bem difícil descobrir quem é o assassino na história. Eu não tenho tanta experiência assim, porque eu li 2 livros dela. Eu li também, acabei de ler, terminei ontem, O Último Jantar. Mais uma vez, eu não fui para o primeiro livro best-seller, eu peguei livros que ela lançou depois. Vale dizer que ela tá lançando o 8º livro agora em julho, no mercado americano, canadense. O lançamento pra gente eu não faço ideia. Aqui no Brasil, que eu colocando na Amazon, eu descobri que tem 4 livros dela. Então, dos 8, acho que, quer dizer, o 8º nem foi lançado ainda. Então, são 7 livros disponíveis, 4 pelo menos traduzidos para o português, que é o jeitinho mais tranquilo da gente ler, a gente fica mais relaxado e curte mais a leitura. Mas tem também disponível em inglês, caso vocês queiram. E eu acabei, então, invertendo essa ordem. Alguém que você conhece foi o primeiro, que eu dou 5 estrelas para ele. Sim, O Último Jantar, que eu faço uma resenha agora em seguida, vai ser o próximo vídeo aqui do canal para deixar mais destaque para ele, falar mais características desse último jantar de Páscoa. E eu comecei ontem mesmo a ler, porque dá uma certa ressaca literária, assim, você termina o livro e você já quer começar outro dela. Foi mais ou menos com a Cara Hunter assim e com a Sarah Penner. Fico naquela vontade de ler o próximo livro, porque eu gostei muito da receitinha de cada uma delas. A Shari não ficou de fora dessa festa, eu gostei do estilo dela. Ontem eu comecei a ler Uma Estranha em Casa. Eu tinha outras opções de livros de outros autores, mas eu não resisti. Tinha que ser a Shari LaPena. Você fica com essa ligação com ela. E acabei comprando também o primeiro livro dela, O Casal que Mora ao Lado. Pode ser que eu mude, já que eu tô no comecinho, eu posso até mudar para esse primeiro best-seller dela. Vou ver, mas eu gostei. Esse é outro ponto interessante. Ela te fisga na primeira página. Isso é importante para mim. Eu acho que é importante para todo mundo, na verdade, mas tem pessoas que superam isso melhor. Um primeiro capítulo que não te agrade tanto, você segue um bocado até engatar na história. Eu gosto de já ser fisgada de cara. Talvez eu tenha ficado mal acostumada com essas autoras, por exemplo, porque elas fazem isso. É um primeiro parágrafo bem forte, frases curtas, elas usam ingredientes interessantes. A Shari LaPena, eu já comentei da terceira pessoa que ela usa, e ela usa o presente. Dá um toque muito interessante você usar o presente ao invés do passado. Eu escrevo muito no passado. O presente é em situações especiais que eu coloco. E eu devo dizer que por influência dela, talvez eu comece a ir mais para o presente, porque dá uma outra dinâmica para a história. Gosto dessa coisa do presente, você meio que não sabe o que vai acontecer, né? O passado te dá a impressão que você já tem algumas coisas determinadas mesmo e tal. É interessante isso. Então eu devo seguir ou com essa Estranha em Casa, ou ir para esse primeiro best-seller dela, ainda não tenho certeza. Mas o que é certo é que no próximo vídeo eu conto a resenha de O Último Jantar. E aqui eu vou parando e a gente se vê lá no próximo vídeo.